Mas antes de entrar diretamente, o que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte, de que eu andei refletindo, analisando todas as experiências de desenvolvimento sustentado, portanto, desenvolvimento por décadas, dos países no período pós-guerra. Pelo menos na fase inicial de crescimento sustentado por longos anos, eu encontrei um fato comum. Em todas essas experiências, a responsabilidade fiscal foi uma das chaves. Porque, na verdade, no período pós-guerra, praticamente se desenhou um modelo de crescimento em que nós temos algumas coisas comuns. E essa experiência do período pós-guerra começa com a reconstrução do Japão, reconstrução da Europa. E aí se aplicou uma fórmula de crescimento, que é exatamente a mesma fórmula que os países bem-sucedidos estão aplicando hoje. A China, a Índia, na América Latina, o Chile. Então, deixa eu recapitular rapidamente, então, quais são esses componentes. A primeira coisa que nós verificamos é que o desenvolvimento se faz com poupança doméstica, com trabalho, com recursos domésticos. Não há nenhuma experiência de desenvolvimento bem-sucedido feito através de injeção de recursos do exterior. A única experiência desse tipo são pequenas ilhas, paraísos fiscais. Todo e qualquer país com uma certa dimensão, sempre o desenvolvimento se fez com recurso e poupança doméstica. E por trás desse processo está evidentemente que o desenvolvimento só é possível se você tem uma boa governança, uma governança capaz de mobilizar toda a população, coordenar a expectativa das pessoas e dar uma direção para o país, um projeto de desenvolvimento. E o desenvolvimento, na verdade, não é nada mais, nada menos do que sempre de construir um sistema econômico bem articulado e um sistema econômico capaz de dar uma direção para si mesmo, capaz de dar continuidade ao seu processo de crescimento, não depender de forças externas, de ajudas externas, de recursos do exterior. Essa é a primeira regra básica. Isso foi assim no Japão, foi assim nos tigres asiáticos, tem sido assim na China, tem sido na Índia, no Chile, em todas essas experiências. O segundo ponto importante é que em todos esses casos o que nós assistimos foi que esses países bem-sucedidos procuraram não só desenvolvimento para dentro, voltado para si mesmo, mas uma economia aberta. Isso significa, entre outras coisas, que são países todos que desde o início partiram para exportações. E aí é uma coisa muito simples. Se você tem um projeto para desenvolver o país, para desenvolver uma estrutura produtiva articulada, integrada, dinâmica, você tem que ter coragem de ir lá fora, competir com os melhores e trazer essa experiência dos melhores e introjetar na sua estrutura produtiva. E a regra é muito simples. Aquele que exporta enfrenta o melhor produtor lá fora, aquele que produz com menor preço e melhor qualidade. E para isso você precisa toda uma competência, competitividade, capacidade de inovar, capacidade de marketing, assim, e tudo mais. E se você vira um exportador, você é obrigado a ter isso dentro da sua empresa. E, portanto, você introjeta na sua estrutura produtiva se você passa a ser um exportador. Outro ponto importante é que em todas essas experiências, a política básica é crédito à vontade e juros baixos. Nenhum desses países praticou por período prolongado taxa de juros maior que a internacional. Isso são evidências empíricas que você pode encontrar. Então você pode dizer, bom, mas então você pode ter problema de crise, instabilidade, excessos. E aí vem a chave. A responsabilidade fiscal. Em todas as experiências, pelo menos na fase inicial, durante 10, 15 anos, o governo tem um absoluto controle sobre a situação fiscal. Não faz dívida externa, ou faz o mínimo possível, não tem dívida interna grande. E isso é fundamental, porque se uma empresa privada tem algum problema financeiro, vai à falência e está resolvido. Aquele que não é competente, o mercado se cuida de fazer o saneamento. Agora, quando você tem um governo que faz dívidas, você pode criar uma situação de fragilidade financeira para o país
que não só você pode ficar totalmente dependente do mercado financeiro global, e o próprio governo virar refém, né? E você pode ter internamente uma dívida de um tamanho enorme que você precisa financiar, que novamente você fica refém do mercado financeiro doméstico. E aí você pode ser obrigado a partir para uma política, né, em que você tem que pagar juros elevados para conseguir rolar a sua dívida para financiar o seu déficit. E se você tentar abaixar, o mercado financeiro tem todas as condições de desestabilizar a economia, criando crise. Basta fugir dos títulos públicos e para ativos ou ir para dólar, que o dólar dispara, né, os preços disparam e você tem inflação. Então o governo acaba virando refém. Então a responsabilidade fiscal é um componente fundamental de todas as experiências de desenvolvimento sustentado, isto é, desenvolvimento por longo período. Então eu acho que essa questão da responsabilidade fiscal e a questão fiscal, né, está hoje, eu não tenho nenhuma dúvida, no centro dos nossos problemas. Nos últimos anos, na verdade, nós já fizemos, desde 99, nós passamos por uma crise séria do setor externo. Nós, durante anos, fomos irresponsáveis, né? Mantivemos a taxa de câmbio num nível muito baixo, importamos, portanto, muito mais do que exportamos, porque as importações ficaram baratas, né? Nós fizemos uma política que premiava o produtor lá fora, penalizando o produtor brasileiro. Com isso, nós importamos muito mais do que exportamos, tivemos enorme déficit, acumulamos a dívida. Até que em 99, o nosso credor internacional chegou e disse, deu um basta. Agora não dá mais, esse câmbio está desvalorizado. E, com um ataque especulativo, conseguiu com que a taxa de câmbio fosse desvalorizada e partisse para um regime de câmbio flutuante. A partir de 99, nós fizemos um ajuste monumental do setor externo, de um déficit de transações correntes, de mais de 30 bilhões, isto é, nós precisávamos de recursos externos, poupança do exterior, de mais de 30 bilhões, né, para manter um nível de consumo e investimento nesse país. Nós partimos hoje, estamos chegando a uma situação em que nós vamos ter um superávit comercial de 40 bilhões, e certamente um superávit de transações correntes de 12 a 15 bilhões de dólares. Em outras palavras, até 99, o Brasil consumia cerca de 4% a mais do que produzia. O déficit era 4% do PIB. Hoje, não só nós não estamos recebendo recursos do exterior, como nós estamos remetendo cerca de 2% do PIB para o exterior, com a compressão enorme da demanda interna, do consumo interno. E é por isso que os trabalhadores sentem, né, quando você vai fazer uma palestra, coloca todas essas questões. Esse ajuste foi feito com sucessivas desvalorizações cambiais para gerar superávit de transações correntes, né? E juros altos para conter a demanda interna. Então, a renda do trabalhador brasileiro hoje é cerca de 30% menor que de 98. Então, nós desvalorizamos para estimular as exportações, que nós fomos obrigados a fazer isso, e do outro lado, né, o governo mantém uma política de juros altos para conter o consumo e o investimento, na verdade conter principalmente o investimento, para que haja capacidade produtiva para poder exportar mais, para poder transferir recursos para o exterior. E dessa forma, reduzir o nosso passivo externo, né, de um lado, tá certo? E do outro lado, tentar blindar a nossa economia contra essas mudanças súbitas no fluxo de capital que desestabiliza a taxa de câmbio, o Banco Central é obrigado a elevar a taxa de juros e assim sucessivamente.